cidadão em geral. Todos devem começar a acertar a sua situação com a Receita Federal, pois o fisco começou a cruzar todas as informações que envolvem CPF ou CNPJ e elas são cruzadas online, com cartórios, para checar os bens imóveis, terrenos, casas, apartamentos, sítios, construções, com os DETRANs, para checar os registros de propriedade de veículos, motos, barcos, jet skis, entre outros, com os bancos, os cartões de créditos, débito, aplicação, movimentações financeiras e financiamentos, com empresas em geral, além das operações já rastreadas como folha de pagamento, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, INSS, IRF e entre outros. Passam agora a ser cruzadas as operações de compra e venda de mercadorias e serviços em geral, incluindo os básicos como água, luz, telefone e saúde, bem como os financiamentos em geral. Tudo através da Nota Fiscal Paulista, da Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Digital. Tudo isso nos âmbitos municipal, estadual e federal, amarrando pessoa física e pessoa jurídica através destes cruzamentos, inclusive os últimos 5 anos. Este sistema é um dos mais modernos e eficientes já construídos no mundo e logo estará operando por inteiro. Só para se ter uma ideia, as operações relacionadas com cartão de crédito e débito foram cruzadas em um pequeno grupo de empresas varejistas no final do ano passado. E a grande maioria deles sofreram autuações, pois as informações fornecidas pelas operadoras de cartão do fisco, que são obrigados a entregar a movimentação, não coincidiram com as declarações feitas pelos lojistas. Este cruzamento de informações deve em breve se estender a um número muito maior de contribuintes, pois o resultado foi muito lucrativo para o governo. Sua empresa é optante pelo Simples? Então veja esta curiosidade inquietante. Tributação pelo lucro real. Maioria das empresas de grande porte. Elas representam apenas 6% das empresas do Brasil e são responsáveis por 85% de toda a arrecadação nacional. Tributação pelo lucro presumido. Maioria das empresas de pequeno e médio porte. Representa 24% das empresas do Brasil. São responsáveis por 9% de toda a arrecadação nacional. Tributação pelo Simples Nacional. 70% das empresas do Brasil respondem por apenas 6% de toda a arrecadação nacional. Ou seja, é nas empresas do Simples que o fisco vai focar seus esforços, pois é nela onde se encontra a maior parte da informalidade. A recomendação é de que as empresas devem se esforçar cada vez mais no sentido de ir acertando os detalhes que faltam para minimizar problemas com o fisco. Leia a matéria abaixo para maiores esclarecimentos. A Receita Federal passou a contar com o T-Rex, um supercomputador que leva o nome do devastador Tiranossauro Rex, e o software Harpia, ave de rapina mais poderosa do país, que tem inclusive a capacidade de aprender com o comportamento dos contribuintes para detectar irregularidades. O programa vai integrar as secretarias estaduais de Fazenda, instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e os cartórios. Com fundamento na Lei Complementar de número 105/2001 e em outros atos normativos, o órgão arrecadador fiscalizador apressou-se em aplicar a Instrução Normativa RFB número 811 de 2008, criando a Declaração de Informações sobre Movimento Financeiro, DIMOF, pela qual as instituições financeiras têm de informar a movimentação de pessoa física, se a mesma superar a ínfima quantia de R$ 5.000 no semestre, e das pessoas jurídicas, se a movimentação superar a bagatela de R$ 10.000 no semestre. Importante, o acompanhamento e controle da vida fiscal dos indivíduos e das empresas ficará tão aperfeiçoado que a Receita Federal passará a oferecer a declaração de imposto de renda já pronta. O contribuinte terá apenas o trabalho de assiná-la. O projeto prevê também a criação de um Sistema Nacional de Informação Patrimoniais dos Contribuintes, que poderia ser gerenciada pela Receita Federal e integrada ao Banco Central, DETRAN, entre outros órgãos. Para complementar, já foi aprovado o instrumento de penhora online das contas correntes,
por força do artigo 655-A, incorporado ao CPC pela Lei 11.382 de 2006, e poderá requerer ao juiz a decretação instantânea por meio eletrônico da indisponibilidade de dinheiro ou bens do contribuinte submetido a processo de execução fiscal. Tendo em vista esse arsenal que vem sendo continuamente reforçado para aumentar o poder dos órgãos fazendários, recomenda-se que o contribuinte promova a revisão dos procedimentos e controles contábeis e também fiscais praticados nos últimos 5 anos. A Receita está trabalhando mesmo. Hoje, a Receita Federal tem diversos meios, controles para acompanhar a movimentação financeira das pessoas, além de todas estas siglas, ou seja, são várias fontes de informações. Esse sistema Harpia já estava em teste há 2 anos e agora está trabalhando para valer. A partir de agora, todos devem ter controle de todos os gastos no ano e verificar se os rendimentos ou outras fontes são suficientes para comprovar os pagamentos, além das demais preocupações, como lançar corretamente as receitas, bens, entre outros. Esta notícia que você leu junto comigo, ela diz respeito a um novo sistema de controle em que o governo brasileiro poderá cruzar todas as informações pertinentes aos seus passos na área econômica, que é neste caso específico. E assim os cartórios, o Detran, todas as empresas privadas e todos os demais órgãos terão as informações a respeito de você neste banco de dados do governo federal. Desta forma, caso você tenha comprado uma casa, um apartamento, um terreno, caso você tenha registrado tudo isso no cartório, que é uma obrigação sua, todos esses seus bens estarão já à disposição do computador central e todas as informações referentes a eles, inclusive se você está em dia ou se você deve alguma coisa também desses bens. Assim também, todas as informações referentes a veículos que você possa um dia ter comprado ou que ainda esteja de sua propriedade, também todos esses dados que estão anexados ao Detran também estarão neste computador central. E quando eu falo que estarão, parece um futuro muito em breve, mas não. É hoje, podemos dizer que já estão. O que ainda impossibilita o governo de aplicar totalmente tudo aquilo que ele pode aplicar para poder te fiscalizar são leis complementares que estão neste exato momento sendo ainda feitas. Assim, volto a dizer, com o cruzamento de informações de tudo sobre você, você não terá mais como dever ao governo, dever ao sistema que comanda o nosso país e o nosso planeta. Eu não estou aqui hora nenhuma fazendo apologia, nem dizendo que você deve ficar devendo ou que não devemos pagar impostos. O que eu estou mostrando para você neste vídeo é que este controle total, não é do Criador, não faz parte das coisas daquele que nos criou. Faz parte justamente de um sistema mundano que é comandado pelo inimigo. E o pior é que ele culminará exatamente com a marca da besta. Está escrito, só irá comprar, só irá vender, só irá comercializar aquele que tiver a marca. Esta marca nós já temos, não está na mão nem na testa, mas é sem dúvida o CPF. E através deste CPF que te identifica em meio a tantos milhões de outros brasileiros, através deste CPF, através deste número, o governo vai cobrar de você todas as suas obrigações de cidadão brasileiro. E se você não cumprir, as leis que já estão sendo preparadas e que podem entrar em vigor a qualquer momento, vão te punir de todas as maneiras. Assim não há escapatória, não há para onde fugir. Todos nós estaremos debaixo desta autoridade governamental que por ora ainda não é mundial, mas que muito em breve será uma autoridade única para o mundo todo. Quem irá comandar tudo? O anticristo. E assim, segundo o que nós vimos nesta reportagem, você acompanhou detalhadamente a leitura e viu que hoje
Segundo as informações oficiais destas notícias veiculadas na internet, o governo estará de olho exatamente nos pequenos, porque formam a maioria. Não só pequenos empresários, ou seja, pessoas jurídicas, mas também pequenos trabalhadores, pessoas físicas. E para eles fazerem cada vez mais leis repressivas, justamente para cobrar, para extorquir, para enforcar o cidadão de baixo poder aquisitivo, não custa nada. Afinal de contas, as leis são feitas a qualquer momento pelos governantes. E eles nos deram a falsa impressão de que fomos nós mesmos que elegemos os nossos candidatos para que a culpa sempre caia sobre nós e não sobre eles. Eu tenho uma reportagem que já foi exibida aqui, em um dos DVDs passados do Prepare-se, em que na Pensilvânia, nos Estados Unidos, acontece uma propaganda veiculada pela televisão que demonstra na prática tudo isso que agora está sendo implementado aqui no Brasil. Eu gostaria que você assistisse, ela está legendada, mas eu gostaria que você prestasse a máxima atenção para você ver na prática do que se trata. Name is Tom. You live just off of 5th Street. Nice car, Tom. Nice house. What's not so nice is you owe Pennsylvania $4,212 in back taxes. Listen, Tom, we can make this easy. Pay online by June 18th, and we'll skip your penalty and take half off your interest. Because, Tom, we do know who you are. Como você viu nesta propaganda, o governo terá todas as informações sobre quem você é, quanto você gastou, quanto você ganhou com seu trabalho e o que você tem, além do que você deve. E poderá, segundo o que você viu na própria notícia, confiscar o dinheiro que talvez você tenha no banco ou seus bens, agora de forma online e imediata. Nós ainda assistiremos aqui neste vídeo, nesta matéria, uma outra informação agora a respeito dos bancos, assim como tem o Harpia, que coincidência, hein? Parece Harp. Então, assim como tem o software Harpia e o sistema de computador chamado de Tiranossauro Rex, assim também existe um supercérebro no Banco Central do Brasil, no 5º andar do subsolo, que vai cuidar das suas contas bancárias. Daqui a pouquinho você vai ter mais essa informação. Por enquanto, eu quero mostrar para você e dizer que, assim como você viu neste comercial, eles sabem exatamente tudo a respeito de você. E quando você deve ao governo, o melhor a fazer é pagar, porque pela força de suas leis, cada vez mais dinâmicas, o que ocorre é que agora eles podem simplesmente tomar tudo o que você demorou anos e anos para conquistar. Isso à custa de um pagamento, de uma dívida, a qual você realmente deve pela força da lei, mas que também, se você for observar, você verá que o próprio governo deve. Diga-se de passagem, todos os governos do mundo devem. Devem não uns aos outros, mas devem aos Illuminati. Preste atenção nas notícias da televisão e verá que todo governo deve. E no caso dele, ou no caso deles, as dívidas dos governos são toleradas. Mas as dívidas da população, do gado, cada vez serão menos toleradas. E aí você observa também outra coisa. A matéria já dizia: o fisco do governo está de olho nos pequenos, porque formam a maioria. Tanto que você ouviu na reportagem que 70% das microempresas são de pequeno porte, e a arrecadação proporcionada por 70% das empresas brasileiras somam apenas 6% da arrecadação do geral. Então, mais um motivo para perceber que eles estão de olho realmente no pequeno empresário e no pequeno trabalhador. E quanto aos ricos, quanto às grandes empresas, quanto aos